Bem, gente, vamos para a questão agora 169, tá bom? A questão diz o seguinte, ó. Na utilização de escadas da rua para colocação de decorações, poda de árvore, limpeza de janelas e edifícios e etc., os funcionários de uma empresa devem seguir a regra de segurança estabelecida por cada 1,2 metros que se quer subir. A base da escada deve ficar a cerca de 30 centímetros da base do edifício onde o topo da escada encosta. Diante do exposto e tendo em conta a indicação referida, entre que valores está compreendido o ângulo formado pela escada e o chão? Olha só, gente, nesse caso aqui, é como se a gente tivesse mais ou menos essa situação, ó. Tá aqui o chão, eu vou ter aqui um edifício e logo aqui uma escada apoiada. Aí a questão diz o seguinte, ó. Para cada 1,2 metros que se quer alcançar, nesse caso aqui como se fosse a distânciazinha bem aqui, ó, 1,2 metros, a distância tem que estar 30 centímetros da parede, né? A escada tem que ficar a 30 centímetros da parede. Ou seja, essa distância aqui tem que ficar a 30 centímetros da parede, que é a mesma coisa que 0,3 metros, tá bom? Então a gente já está transformando aí para a mesma unidade de medida, ambos os números, tá bom? Tanto a altura como a distância até a parede. E aí a questão quer saber justamente, ó, qual é esse ângulozinho bem aqui, ó, compreendido entre a escada e o chão, tá bom? Olha só, gente, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui justamente na tangente. Por que é a tangente? Porque pensando nesse triângulozinho retângulo que a gente encontrou aqui, ó, a gente tem o cateto, que é o oposto, que é 1,2, e o cateto adjacente, que é 0,3. Então, eu vou fazer aqui, ó, a medida da tangente desse ângulo alfa, vai ser o cateto oposto, que é 1,2, sobre o cateto adjacente, que é 1,3, que a gente vai encontrar que seria igual a 4. Olha só, quando a gente encontra que é igual a 4, a gente precisa ter noção de onde é que está esse ângulo, tá bom? Se a gente pensar aqui no ciclo trigonométrico, vou desenhar aqui rapidão, né, um ciclo trigonométrico para a gente ter noção, vai ser o seguinte, temos que ter bastante cuidado. Nesse caso, a gente sabe aqui que se o ângulo for 45 graus, a tangente dele vai ser igual a 1. Então, necessariamente, esse alfazinho aqui, ó, ele é maior do que 45. Mas, pô, será que está de 45, 60? Qual seria a tangente de 60? A gente sabe que, nesse caso, seria a raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Então, estaria ainda bem longe desse 4 que a gente quer encontrar. E o que a gente faz? Do 60 também não dá, né? A gente já viu aqui que o ângulo 60... seria aproximadamente 1,7, também não é. Então, é maior do que 60. Mas será que está entre 60 e 75? A gente não poderia fazer essa afirmação, porque a gente não sabe quanto é que vale esse 75 aqui, tá bom? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quanto é que vale justamente esse 75, para a gente ter noção se o 4 ele é maior ou se é menor do que esse arco aí de 75. E para isso, a gente faz o seguinte, ó. A tangente de 75, aí a gente faz uma regrinha, né, básica aí da tangente da soma. Por quê? Porque tangente de 75 eu consigo fazer como sendo tangente de 45 mais 30. Por quê? Porque eu conheço quanto é a tangente de 45 e a tangente de 30. E aí vai ficar o seguinte, ó, tangente de 30 mais 45 vai ser o seguinte, a gente tem que lembrar da regrinha lá da formulazinha da tangente da soma, tá bom? Seria o seguinte, ó, tangente do primeiro, que é tangente de 30, mais tangente do segundo, que nesse caso seria tangente de 45, sobre 1 menos a tangente de 30 vezes a tangente de 45, né? Lembrando da fórmula. Então, vai ficar o seguinte, ó, tangente de 75 vai ser igual a tangente de 30 vai ser quanto? Raiz de 3 sobre 3, mais a tangente de 45, 1, sobre 1 menos a tangente de 30, que vai ser raiz de 3 sobre 3, vezes a tangente de 45, que vai ser 1. Então, nesse caso, a gente vai encontrar que a tangente de 75 vai ser igual a raiz de 3 mais 3 sobre 3, e aqui embaixo 1 menos não, né? Seria 3, né? Multiplicando aqui a fração, ficaria 3 menos raiz de 3 sobre 3. E aí eu cancelo esses denominadores 3 e vou encontrar que vai ser raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. E aí, nesse caso, fazendo aqui, racionalizando, né? E multiplicando aqui, nesse caso, por
3 mais raiz de 3, a gente vai encontrar que aqui em cima vai ser o seguinte, ó, quadrado do primeiro, que vai dar 3, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que nesse caso vai ficar 6 raiz de 3, 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que nesse caso vai ser 9, e aqui embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, que é 9, menos o quadrado do segundo, que é 3. Então, eu vou encontrar aqui que vai ficar, ó, 3 mais 9 vai dar 12, e aqui embaixo vai dar 6. Aí, dividindo, ó, 12 por 6, ficaria 6 mais. Dividindo esse 6 com esse 6 aqui também, ficaria igual a raiz de 3. Como a raiz de 3, 12 dividido por 6 é 2, tá bom? Perdão, aqui vai ser 2, tá bom? Vai ser 2. Então, daria 2 mais raiz de 3. Como a gente sabe que a raiz de 3 seria aproximadamente 1,7, a gente encontra que a tangente de 75 vai ser 2 mais 1,7, que é aproximadamente 3,7. O que que significa? Que o arco aí, né, o ângulo alfa, o ângulo θ, ele vai ser maior do que 75. Por quê? Porque o ângulo 75 só tem tangente igual a 3,7 aproximadamente. Então, necessariamente, ele vai precisar estar entre 75 e 90, porque 90 ela é indefinida, né? Ela seria aqui indefinida nesse ângulo igual a 90. Então, obrigatoriamente, seria a alternativa letra E, 75 a 90.